Darcy, eu volto para a segunda parte da nossa entrevista e eu quero perguntar para o Henrique. Henrique, como é que começou a se desenhar o Vitec? Bom, meu pai ele era um médico militar, ele vem do Rio de Janeiro, transferido para Cachoeira, isso em 1960, e ele vai buscar um soldado em Agudo que estava acamado em casa, e nisso ele passa pela região onde hoje é o parque, e se apaixona pela região. Ele disse assim, ainda vou comprar terras nesse lugar. 2 anos depois ele acaba comprando a propriedade, isso em 1962, então, portanto nós já temos há 53 anos a propriedade. Só que na época se dizia que era um médico meio visionário que tinha comprado a pior terra na região, ia fazer o quê, né? Só que com o tempo ele começou a plantar, né? E meu pai comprava cargas e cargas de esterco de galinha, cara, era um cheiro de amônia assim, mas ele naquele jeito dele, isso é o cheiro do chocolate das plantas, né? Então a partir daí ele abriu os buracos e nas férias, eu sempre digo que o meu primeiro carro que eu ganhei na minha vida foi um carrinho de mão, que era para carregar esterco de galinha. Para ter uma ideia, assim, as minhocas a gente levava aqui de Cachoeira lá para a fazenda. De tão ruim que a terra era, né, porque era uma terra que o pessoal colocava fogo, era erudida, tinha criação de gado em cima. Então isso mostrava assim, ó, que aquilo não tinha uma recuperação. Ele na paciência dele, na teimosia, na dedicação, no amor, ele foi fazendo, foi plantando. E aí com o tempo ele começou a verificar que havia a possibilidade de ele começar a agrupar as plantas de acordo com as características. Então, por isso que hoje o parque tem o setor das palmeiras, tem o setor das plantas decíduas, né, que a gente chama o bosque das caducas, o setor dos pinheiros, né? Então, isso ele começou a fazer que podia fazer essa riqueza. Então, com isso, ele foi expulsando os gado, né, que a gente criava naquela época, ali naquele local, e hoje nós chegamos a 70 hectares, a área do parque, né? Então nós temos plantas oriundas, então, comentei, dos 5 continentes. E com isso, esses agrupamentos, as paisagens se tornam mais ou menos daquilo com a sua origem, né, do seu local de origem, né? Hoje, vocês têm um cálculo de quantas espécies tem ali no parque? Nós, catalogados são 2.300, entre árvores, arbustos e forrações, mas estamos sempre acrescentando mais novidades, até essa semana eu consegui trazer mais uns outros exemplares de plantas novas, mas a gente vai querer chegar à meta, chegar a uns 3.000 espécies, né? Pelo menos isso para dizer assim, ó, a gente tem uma coleção boa, né? Mas se deixar, esse número vai longe. Continua crescendo. Você estava me falando que você já recebeu visitantes ali dos 5 continentes. Nós já tivemos representantes, assim como nós temos plantas representantes dos 5 continentes, nós recebemos visitantes dos 5 continentes. Teve um dos grupos que me chamou mais atenção, foram os filipinos, né? Os filipinos, assim, ó, no grupo tinha um coronel, tinha engenheiro, tinha bancário, tinha um artista plástica, eram 5 pessoas, assim, do grupo, de um intercâmbio. E todos eles falavam o nome das plantas que eles conheciam. E aí eu questionei, mas você sabe o nome das plantas? Não é só nós, as crianças também sabem. Então isso são aspectos culturais, né? É difícil, nós não temos por hábito conhecer o nome das plantas. Ah, a planta é assim, assado e tal. Eles não, aquela característica. Os alemães também. Os alemães, eles ficavam impressionados, assim, como é que a gente conseguiu aquela riqueza naquele local, né? Eu lembro uma vez veio uma menina que mora na Suíça e ela começou a juntar flores no dia que ela foi visitar o parque. E ela encheu um cesto de flores. E aí ela chegando na aula dela, daí ela disse, ó, professor, isso aqui eu colhi num lugar. Durante o ano? Não, num dia só. Aquilo parecia que era uma coisa inconcebível para eles, né? Então essa riqueza que nós temos. Então por isso que o pessoal diz, como é que uma planta lá do hemisfério norte consegue se adaptar aqui? Aos pouquinhos elas vão se ajustando também, né? Assim é que nem nós, seres humanos, temos que ajustar de acordo com as condições climáticas, né? Existem condições especiais para que essas plantas elas sejam adaptadas? Existem, pelo menos algumas essências básicas, né? Por exemplo, assim, ó, tem certos pinheiros ou certas plantas que vêm do hemisfério norte ou da Europa, no sentido de continentes, da quais as doenças fúngicas atacam e elas não conseguem sobreviver. Se tenta uma vez, se tenta 2 vezes, na terceira desiste. Daí estão fazendo ideia de masoquismo, né? Assim como tem plantas da Amazônia, quando veio, teve um período de adaptação, elas se resistiram,
Mas aí teve determinadas temperaturas baixas de geadas, que a gente chama de geada negra, aí simplesmente se entregaram. Como é que é essa questão de administrar tudo isso? Porque existem plantas que elas desenvolvem melhor numa época do ano e outras não. Né? São diferentes as estações para o desenvolvimento da planta. Como é que é administrar isso aí? Porque, na verdade, são mais de 2.300 espécies, não são 2 ou 3 árvores. Dá um pouco de trabalho, né, Henrique? Não, dá trabalho, mas é aquela história, você tem que saber qual é o comportamento dessas plantas, né? Por exemplo, o lótus. Nessa época do ano eles desaparecem. Aí as pessoas vão, morreu. Não, não morreu, ele entrou em dormência. Né? Então você tem que esperar que agora só lá em início de novembro elas vão começar a brotar. Conta pra gente uma história que marcou você ali do Vitec. Bom, eu acho que a coisa que mais me marcou, assim, principalmente do meu pai, foi o fato de um dia ele pedir opinião para mim. Né? O que tu acha que nós vamos plantar ali? Opa, já estou ficando grande. Né? Então isso é assim, ó, esse foi uma das coisas assim, que me marcou muito. Eu queria te agradecer em nome da TV Novo Tempo, em nome de Cachoeira do Sul, porque a gente sabe que ali é mais do que uma propriedade, aquilo ali é mais do que um significado, aquilo ali é a vida de vocês. A gente percebe em cada plaquinha, em cada trilha que tem ali, em cada árvore, no cuidado, que aquilo ali é feito com muito amor. E olha, Henrique, eu quero te parabenizar porque vocês, através disso, conseguem passar isso para quem visita. Eu acho que é uma sensibilidade que hoje em dia, infelizmente, é escassa nas pessoas. Então que vocês possam continuar esse legado para frente aí, porque com certeza o Vitec é um presente para a gente. Que obrigado. Poxa, que honra. Obrigado mesmo. Darcy, eu volto com você.